um debate. Mais tarde, naquele mesmo dia. Quando Michel terminou de contar a história, seus antigos colegas de classe estavam sorrindo. Eles disseram que tinham aprendido muito com o que haviam ouvido e lhe agradeceram. Alguns começaram a se despedir, porque desejavam ir embora e refletir sobre a história e seu significado. Outros, que preferiam discuti-la, concordaram em se encontrar para tomar uma bebida naquela noite, antes do jantar. Mais tarde, vários deles se encontraram em uma sala de hotel e logo começaram a fazer brincadeiras uns com os outros a respeito de encontrar o seu queijo. Bem, estou feliz por nunca ter hesitado quando me deparei com uma mudança, disse Carlos. Aqueles que o conheciam bem balançaram suas cabeças zombeteiramente, indicando com isso que não acreditavam no que ele dizia. Nathan estava sério. Eu queria que minha família tivesse ouvido essa história antes. Infelizmente, não quisemos enxergar as mudanças que estavam ocorrendo em nosso negócio. E agora é tarde demais. Estamos tendo que fechar várias de nossas lojas. Aquilo surpreendeu muito o grupo, porque eles achavam que Nathan estava em um negócio seguro, com o qual poderia contar ano após ano. Frank, que havia seguido a carreira militar, acrescentou: detesto admitir isso, mas eu me vi na história. Geralmente tem um bom motivo para justificar por que a mudança não deveria acontecer comigo. Eu também não achava que deveria acontecer comigo, disse Angela, mas mexeram no meu queijo várias vezes. Muitos no grupo riram, exceto Nathan, que observou: talvez esse seja o ponto principal. Isso acontece com todos nós. Elaine, que havia sido a pessoa mais calada da classe, se manifestou. Bem, Michel, quero agradecer a você por nos contar essa história durante o almoço. Já estou me sentindo menos estressada. Acho que logo que eu abrir mão de um pouco do meu velho queijo, o que não faço há muito tempo, as coisas vão ficar bem melhores. Isso será bom para você, observou Michel. Você sabe, acho que é exatamente o que será. Bom para mim, disse Elaine. Você acha que Ham algum dia mudou e seguiu em frente? Perguntou Angela. Laura, que entrara para aquela turma no último ano do curso, respondeu. Eu acho que sim. Eu acho que não, replicou Corey. Há pessoas que nunca mudam, e elas pagam um preço por isso. Vejo muitas como Ham no exercício da minha profissão médica. Elas acham que merecem o seu queijo. Ficam zangadas quando lhes é tirado e culpam os outros. E quanto mais ficam zangadas, mais adoecem. Jessie, que tivera muitos empregos diferentes e agora era vendedora, disse: tenho observado a mesma coisa. Uma vez no escritório, eles nos reuniram e anunciaram que um programa importante, no qual todos nós havíamos trabalhado muito, havia sido subitamente cancelado. Eu vi várias pessoas em pé formando um círculo, com as mãos nos quadris e suas bocas abertas, como Rem na história. Uma delas literalmente gritou: isso não é justo. Muitos do grupo sorriram, mas Carlos comentou: é engraçado quando você vê alguém fazendo isso, mas eu gostaria de saber quantos de nós são como Ren e simplesmente não conseguem rir de si mesmos. Ren me fez lembrar de um amigo cujo departamento estava fechando, mas que não queria enxergar isso. Estava havendo um remanejamento do pessoal. Todos nós tentamos conversar com ele sobre as muitas outras oportunidades que existiam na empresa para quem queria ser flexível, mas ele não achava que tinha que mudar. Foi o único que ficou surpreso quando seu departamento fechou. Agora está tendo dificuldade em se adaptar. Acho que é muito melhor dar início à mudança quando você pode, do que apenas tentar reagir e se adaptar a ela, disse Nathan. Talvez nós devêssemos nos mexer no nosso próprio queijo. Eu sei que nem sempre a mudança é boa, observou Frank. E algumas coisas nunca mudam. Por exemplo, eu não quero mudar os meus valores básicos.
mas agora percebo que me sairia melhor se tivesse ido procurar o queijo muito mais cedo na minha vida. Bem, Michelle, essa foi uma bela história, disse Richard, o cético da classe. Mas como você colocou isso em prática na sua empresa? O grupo ainda não sabia, mas o próprio Richard estava passando por algumas mudanças. Recém-divorciado, tentava conciliar sua carreira com a criação de seus filhos adolescentes. Você sabe, disse Michelle, eu achei que o meu trabalho se resumia em resolver os problemas diários que surgiam, quando devia ter olhado adiante e prestado atenção aonde estávamos indo. E puxa vida, eu resolvia aqueles problemas 24 horas por dia. Não era muito divertido. Estava em uma situação de estresse da qual não conseguia sair. Mas quando ouvi pela primeira vez a história Quem Mexeu no Meu Queijo, eu vi como o Hall havia mudado. Percebi que meu trabalho era pintar um quadro do novo queijo e pintá-lo tão clara e realisticamente que eu e meus colegas de trabalho pudéssemos apreciar a mudança e o sucesso juntos. Isso é interessante, disse Angela, já que para mim, a parte melhor da história foi quando o Hall venceu o seu medo e pintou um quadro em sua mente em que encontrava o novo queijo. Correr através do labirinto se tornou menos assustador e mais agradável. Richard, que estivera carrancudo durante a discussão, observou. Minha gerente anda dizendo que nossa empresa precisa mudar. Creio que o que está realmente me dizendo é que eu preciso mudar, mas nunca quis ouvi-la. Acho que, de fato, nunca soube o que era o novo queijo na direção de que ela estava tentando nos levar, ou como poderia me beneficiar indo procurá-lo. Richard esboçou um sorriso ao dizer: tenho de admitir que gosto dessa ideia de ver o novo queijo e me imaginar saboreando-o. Torna tudo mais fácil, diminui meu medo e me faz ficar mais interessado em que a mudança ocorra. Talvez pudéssemos usar isso em minha vida familiar. Meus filhos parecem achar que nada em suas vidas deve mudar. Estão irritados. Creio que têm medo do que o futuro lhes reserva. Talvez eu não tivesse pintado um quadro realístico do novo queijo para eles. Provavelmente porque eu mesmo não o vejo. O grupo ficou calado, enquanto várias pessoas pensavam em suas próprias vidas familiares. Então Jessie disse: bem, o que eu aprendi com a história é que a mudança vai acontecer, goste eu ou não. Lembro-me de quando a nossa empresa estava vendendo uma enciclopédia. Uma pessoa tentou nos dizer que deveríamos colocá-la em um disco CD de computador e vendê-la bem mais barato, porque seu custo seria muito menor e um número maior de pessoas poderia comprá-la. Mas todos nós resistimos a essa ideia. Por quê? Perguntou Nathan. Porque achávamos que o que sustentava o nosso negócio era o grande número de pessoas que realizavam vendas de porta em porta. Mantê-los dependia das altas comissões que elas ganhavam com o nosso produto caro. Fazíamos isso com sucesso havia muito tempo e achávamos que continuaríamos fazendo eternamente. Quando penso no que aconteceu conosco, começo a perceber que nosso queijo não foi apenas mexido, mas que o queijo tem uma vida própria e um dia acaba. Seja como for, nós não mudamos. Mais um competidor mudou, e agora nossas vendas estão caindo muito. Acho que em breve estarei fora do negócio. É hora de ir para o labirinto, gritou Carlos. Todos riram, inclusive Jessie. Michelle elogiou. É bom você conseguir rir de si mesmo. Foi isso que eu aprendi com a história, acrescentou Frank. Costumo me levar muito a sério. Notei que Hall mudou quando finalmente riu de si mesmo. Bem, disse Elaine, a maioria das pessoas aqui está falando sobre empregos, mas quando ouvi a história, pensei na minha vida pessoal. Acho que meu relacionamento é um velho queijo, que está bastante mofado. Corey concordou. Meu também. Provavelmente terei que abrir mão dele.
Ou, retrucou Ângela, talvez o velho queijo seja apenas o antigo comportamento. Na verdade, temos que abrir mão do comportamento que causa o relacionamento ruim e então procurar ter um modo melhor de pensar e agir. É mesmo, disse Corey, você tem razão. Eu não percebi isso quando ouvi a história pela primeira vez, observou Richard. Talvez porque não estivesse no estado de espírito certo, mas estou começando a achar que pode haver mais nela do que pensei. Gosto da ideia de abrir mão do antigo comportamento no lugar do relacionamento. Repetir o mesmo comportamento apenas fará você obter o mesmo resultado. Eu concordo, disse Laura. Como dizem, se você fizer o que sempre fez, obterá os mesmos resultados. Não sei se devo rir ou chorar quando ouço essa história. Acabei de largar o meu emprego e acho que talvez devesse ter continuado e ajudado minha empresa a mudar. Se tivesse feito isso, provavelmente teria um emprego melhor agora. Então Nathan falou em voz baixa, como se falasse consigo mesmo. Acho que a questão é do que precisamos abrir mão e o que é necessário para seguir em frente. Todos se calaram durante algum tempo. Então a conversa continuou com as pessoas mencionando várias coisas que tinham aprendido com a história. Michelle prestou atenção ao que diziam e ficou feliz por elas terem aprendido algo com a história do queijo na primeira vez em que a ouviram. Acreditava que, ao refletirem sobre ela, aprenderiam ainda mais ao longo dos anos, como ele aprendera. Então Beck, que morava em outra cidade, mas voltara para a reunião, disse: quando eu ouvi a história e os comentários de todos aqui, tive de rir de mim mesma. Sou como Rema há muito tempo. Fico hesitante e com medo da mudança. Não tinha me dado conta de quantas pessoas também são assim. Talvez tenha até mesmo passado esse medo para meus filhos sem perceber. Quando penso sobre isso, vejo que a mudança realmente pode levá-lo a um lugar novo e melhor. Embora no momento que ocorre, você ache que não. Eu me lembro de uma época em que nosso filho estava no 2º ano da escola secundária. O emprego de meu marido exigiu que nós nos mudássemos de Illinois para Vermont e nosso filho ficou aborrecido porque teve que deixar seus amigos. Ele era um ótimo nadador e a escola secundária em Vermont não tinha uma equipe de natação. Então ele sentiu raiva de nós porque o fizemos sair de Illinois. Nosso filho acabou adorando as montanhas de Vermont e entrando para a equipe de esqui de seu colégio, e agora vive feliz no Colorado. Se todos nós tivéssemos ouvido essa história do queijo juntos, tomando uma xícara de chocolate quente, provavelmente poderíamos ter evitado muito estresse à nossa família. Essa é uma história que você poderia contar a crianças mais novas, disse Jesse. Talvez em uma versão ainda mais simples. Só sei que gostaria de ter tido maior conhecimento dessa história quando eu era mais jovem. Então Frank comentou: acho que vou ser como Hall, mudar de lugar assim como o queijo e gostar disso. Eu vou contar essa história para os meus amigos que estão com medo de deixar a carreira militar e do que a mudança significará para eles. Isso poderia levar a alguns debates interessantes. Foi assim que melhoramos o nosso negócio, disse Michelle. Debatemos várias vezes o que tínhamos aprendido com a história do queijo e como poderíamos aplicá-las na nossa própria situação. Esse foi um modo divertido de nos comunicarmos, porque nos forneceu uma linguagem fácil. E também muito eficaz, porque teve uma grande penetração na empresa. Como assim? Perguntou Nathan. Bem, quando fomos mais longe em nossa organização, descobrimos que, compreensivelmente, as pessoas que se consideravam com menos poder tinham mais medo do que a mudança poderia significar para elas. Quando a história do queijo foi contada, as pessoas que estavam resistindo a mudanças se tornaram mais flexíveis, porque viram a vantagem de mudar. Elas até mesmo ajudaram a promover a mudança. Nós também contamos a história às pessoas com quem queríamos realizar negócios. Então sugerimos que poderíamos ser o novo queijo, o que levou a algumas novas vendas. Aquilo deu a Jessie várias ideias,
e a fez lembrar de que tinha de dar alguns telefonemas de venda bem cedo na manhã seguinte. E olhou para seu relógio e disse: "Bem, é hora de eu sair desse posto e procurar um novo queijo." O grupo concordou. Eles gostariam de continuar a conversa, mas precisavam ir embora. Ao começarem a sair, agradeceram a Michelle, que disse: "Estou realmente feliz por vocês terem aprendido algo com a história e espero que tenham a oportunidade de contá-la a outras pessoas."